Você já ouviu falar de Djibouti? Talvez não. Mas acredite, esse pequeno ponto no mapa da África é hoje o tabuleiro onde as grandes potências do planeta movem suas peças mais estratégicas. Um país menor que o estado de Sergipe, com menos de 1 milhão de habitantes, mas que abriga em seu território algo que nenhuma outra nação no mundo ousou reunir: bases militares de praticamente todas as potências globais. China, Estados Unidos, França, Japão, Itália, Alemanha, Arábia Saudita, todos estão lá. E a pergunta inevitável surge: por quê? O que torna esse lugar tão desejado por exércitos tão distantes e poderosos? O que Djibouti tem que fez com que o mundo inteiro quisesse fincar bandeira ali? Se você ficar até o fim deste vídeo, vai entender como a geopolítica mundial funciona em sua forma mais pura. Enquanto muitos olham para mapas e veem oceanos e continentes, os estrategistas veem gargalos, pontos de controle. E Bab el-Mandeb é um dos maiores gargalos navais do século XXI. É por ali que passa o fluxo vital de petróleo e gás que abastece a Europa e a Ásia. E Djibouti, instalado bem na beira desse funil, assumiu um papel que poucos países teriam coragem ou capacidade de desempenhar: o de anfitrião dos interesses militares e comerciais mais sensíveis do mundo moderno. Mas não pense que essa é uma posição passiva. Muito pelo contrário. O governo de Djibouti soube jogar suas cartas com maestria. Transformou sua localização geográfica em um ativo geopolítico valiosíssimo, convertendo sua aparente fragilidade em uma muralha invisível. Hoje, as principais potências do planeta convivem lado a lado nesse pequeno território africano. Não por altruísmo, mas por puro interesse estratégico. A base americana, a única fixa no continente africano, opera drones que sobrevoam o Iêmen e a Somália. Os franceses dividem instalações com os japoneses. Os chineses, por sua vez, construíram ali a primeira base militar no exterior da sua história moderna. E mesmo diante das tensões globais, todos seguem ali, quase ombro a ombro. O que isso nos diz sobre o futuro das guerras, do comércio e da diplomacia? Mas me diga, você já tinha ouvido falar de Djibouti antes? Você imaginava que um país tão pequeno pudesse desempenhar um papel tão decisivo no equilíbrio geopolítico global? Escreve aí nos comentários. Não quero só saber se você conhecia, quero saber o que você pensa sobre isso. Se você fosse o presidente de Djibouti, deixaria todas essas bases estrangeiras por lá? E claro, se esse começo te fez repensar o mundo, já deixa sua inscrição no canal. Isso mostra que você também gosta de pensar além das manchetes. Vamos juntos nessa jornada. A verdadeira força de Djibouti não vem de tanques ou mísseis, vem da geografia. O país está fincado entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, a poucos quilômetros do Estreito de Bab el-Mandeb. Esse estreito, por sua vez, conecta dois dos corredores marítimos mais importantes do planeta. De um lado, o Canal de Suez, que leva ao coração da Europa. Do outro, o Oceano Índico, porta de entrada para a Ásia. Esse pequeno corredor aquático é responsável pelo fluxo de milhões de barris de petróleo todos os dias. Não é exagero dizer que, se ele for interrompido, a economia global sente o impacto em questão de dias. Para as nações do Golfo, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar, manter o Bab el-Mandeb livre e navegável é tão vital quanto proteger os próprios poços de petróleo. A maioria das exportações de combustíveis fósseis que abastecem a Europa passa por ali. É por isso que qualquer ameaça ao tráfego marítimo na região dispara alertas em capitais como Bruxelas, Pequim e Washington. E é justamente essa vulnerabilidade que transforma Djibouti em um ponto de apoio indispensável. Ao contrário do que se pensa, Djibouti não é uma base em si, é um tabuleiro. E nele, cada país tenta proteger seus interesses, mas também observar os movimentos dos demais. Os Estados Unidos, por exemplo, mantêm uma base que serve de ponto de partida para operações antiterroristas no Chifre da África, uma região marcada por conflitos prolongados, grupos extremistas e estados falidos.
Drones americanos partem de lá rumo ao Iêmen e à Somália, duas nações onde a presença de grupos como Al-Qaeda, Al-Shabaab e até ramificações do Estado Islâmico justificam intervenções constantes. A França, antiga potência colonial, nunca abandonou completamente o território, e sua base ainda funciona como símbolo de continuidade de influência, e também como infraestrutura que serve aliados como o Japão. Sim, o Japão. A única base japonesa no exterior está em Djibouti, voltada principalmente para missões de combate à pirataria, mas com uma função diplomática silenciosa: garantir presença no mesmo tabuleiro onde China e Estados Unidos se enfrentam. Os italianos também estão ali, discretos, mas presentes. A Alemanha e a Espanha, sem bases próprias, alojam seus militares em hotéis da capital. Um detalhe curioso, mas que revela a disposição da Europa em manter uma força conjunta de observação e resposta rápida na região. E no meio de tudo isso, a base chinesa, com infraestrutura para navios de guerra de grande porte, levanta as sobrancelhas e alimenta suspeitas. Oficialmente, a China diz que a base é para missões de paz e combate à pirataria. Mas o fato de estar a poucos quilômetros da base americana é, no mínimo, sugestivo. Enquanto isso, Djibouti mantém sua neutralidade seletiva. Cobra aluguel, supervisiona as atividades e evita se envolver demais nos interesses dos inquilinos. E o mais impressionante é que, em meio a um dos cenários mais instáveis do planeta, o país permanece em relativa paz. Isso é acaso, estratégia ou resultado direto da presença de tantas potências com armas prontas para proteger o que consideram vital? Se Djibouti é o último bastião de estabilidade na região, tudo ao redor parece desafiar essa ordem. A começar pelo norte, onde o Iêmen mergulhou em uma guerra civil devastadora desde 2014. Os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, desafiam um governo que conta com o respaldo da Arábia Saudita. Os combates se intensificam, os mísseis cruzam fronteiras e os drones fazem do céu um campo de batalha invisível. Pior, o território controlado pelos Houthis está justamente na margem oposta do Estreito de Bab el-Mandeb. Você consegue imaginar o tamanho do risco de um bloqueio coordenado entre Irã e Houthis? Isso poderia paralisar por completo a exportação de petróleo não só da Arábia Saudita, mas também do Catar e de outras nações do Golfo, e com isso desestabilizar mercados inteiros na Europa e na Ásia. E não para por aí. Olhando para o oeste, vemos a Eritreia, uma das ditaduras mais fechadas e autoritárias do mundo. Governada com mão de ferro desde 1993, é considerada por muitos como a Coreia do Norte da África. A ausência de liberdades civis, o serviço militar obrigatório sem prazo definido e os constantes atritos com a vizinha Etiópia fazem do país uma bomba relógio geopolítica. Ainda assim, a Eritreia participou da brutal Guerra de Tigré ao lado do governo central etíope, em um dos conflitos mais sangrentos do século XXI. Estima-se que mais de 600 mil pessoas tenham morrido nesse confronto. Isso mesmo, um número maior que a população inteira de Djibouti. E no sul, a Somália. Um país que há décadas figura como sinônimo de colapso institucional. Governos frágeis, milícias rivais, pirataria, terrorismo. A Somália não apenas ameaça a segurança de seus próprios cidadãos, mas também torna extremamente volátil qualquer navegação ao longo de sua extensa costa. Durante os anos 2000 e 2010, a pirataria somália se tornou um pesadelo global. Navios sequestrados, tripulações feitas reféns, resgates milionários. Embora os números tenham diminuído nos últimos anos, o risco permanece. Afinal, a instabilidade continua, e o mar continua sendo uma rota de valor incalculável. Agora pense comigo. O que aconteceria se um ataque coordenado bloqueasse Bab el-Mandeb e o Canal de Suez ao mesmo tempo? Seria o colapso instantâneo de uma boa parte do comércio internacional. A Europa ficaria sem combustível, a China sem escoamento, os Estados Unidos sem rota segura para seus aliados e Djibouti estaria cercado de tensão, mas em uma posição de poder. É por isso que tantas potências querem manter os pés firmes ali. Mas será que isso é sustentável? Quanto tempo mais Djibouti conseguirá manter o equilíbrio sem ser arrastado para o caos que o cerca? E você? Acha que um país tão pequeno consegue sustentar esse tipo de pressão por tempo indefinido?
Acredita que a presença de tantas potências ali é uma proteção ou uma bomba relógio prestes a explodir? Escreve aí nos comentários. O que você faria se fosse um estrategista global com base nessa região? Acha que estamos à beira de um conflito por influência? Ou o mundo aprendeu a dividir o tabuleiro com mais prudência? Mas antes de tirar conclusões, espere até o último bloco, porque o que vamos revelar a seguir vai mudar totalmente a forma como você enxerga o papel dos países pequenos no xadrez do poder mundial. Enquanto os olhos do mundo se voltam para grandes potências e superconflitos, poucos percebem que os verdadeiros fios do poder estão sendo puxados discretamente por países como Djibouti. E isso não é exagero. Quando um território tão pequeno, com tão poucos recursos naturais e praticamente irrelevante em termos de população, consegue atrair para si as maiores forças militares do planeta. Isso nos revela algo profundo sobre o funcionamento do mundo contemporâneo. O poder hoje está menos no tamanho e mais na posição. E Djibouti está exatamente onde todas as rotas mais sensíveis se cruzam. Seja no comércio de energia entre Golfo e Europa, seja na logística militar para conter ameaças no Oriente Médio e no Chifre da África, ou mesmo nas ambições comerciais da China com sua nova Rota da Seda, tudo passa por ali, literalmente. E talvez essa seja a maior genialidade do país, ter percebido isso antes de todo mundo e, ao invés de tentar resistir à avalanche geopolítica, aprender a dançar com ela. Com contratos de aluguel milionários, acordos diplomáticos cuidadosamente equilibrados e um controle quase teatral de o que pode ou não acontecer dentro de suas fronteiras, Djibouti se tornou uma espécie de condomínio diplomático armado, onde rivais se observam de binóculo, mas não se atacam. Os Estados Unidos e a China, por exemplo, têm suas bases a poucos quilômetros uma da outra. E ainda que troquem farpas e acusações de espionagem, ambas as nações sabem que nenhum movimento brusco pode ser feito ali sem comprometer interesses maiores. Mas será que esse modelo é replicável? Existem outros Djiboutis prontos a emergir no mundo? Pense em lugares como Panamá, que controla o canal interoceânico, Singapura, que domina a entrada do Estreito de Malaca, ou mesmo o Marrocos, que serve de ponte entre África e Europa. O mundo caminha para um novo paradigma, onde os pequenos, se bem posicionados, podem negociar com gigantes, não com força, mas com inteligência. E o que dizer da África como um todo? Um continente frequentemente subestimado, mas que guarda riquezas minerais, rotas estratégicas e populações em crescimento acelerado. A presença militar crescente de potências globais no continente não é coincidência. É antecipação, é posicionamento. E Djibouti é só a primeira peça visível desse tabuleiro que ainda está se formando. Você consegue imaginar o que vai acontecer nos próximos 10 ou 20 anos? Então, se essa história te fez enxergar o mundo de forma diferente, não vá embora agora, temos muito mais a explorar. Em breve traremos um vídeo só sobre o Estreito de Hormuz, outro gargalo marítimo que pode explodir em qualquer momento e que, pasme, também está no radar de Irã, Estados Unidos, China e aliados. Imagina o que aconteceria se Djibouti e Hormuz fossem bloqueados ao mesmo tempo? Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento, porque aqui a gente não traz notícia mastigada, a gente conecta os pontos que ninguém está ligando. E se você já é parte da comunidade, comenta aí. Que outro lugar do mundo você acha que pode se tornar o próximo ponto-chave da geopolítica global? Vamos conversar nos comentários e continuar essa análise juntos. O mundo é complexo, mas quando a gente olha mais de perto, tudo começa a fazer sentido. Agora, fica com este vídeo que vai te mostrar por que o Japão vai desencadear um colapso global.